Já imaginou você perder tudo o que tem da noite para o dia? Ou se o contrário acontecesse, se você ganhasse na Mega Sena 100 milhões de reais na sua conta? Como seria o seu comportamento com esse dinheiro e como seria o seu relacionamento com Deus? Será que você saberia administrar essa situação? Talvez o escritor de Provérbios, capítulo 30 e versículo 8, não soubesse administrar essa situação. Quem foi que escreveu? Foi Salomão? Não. Quem escreveu foi Agur. E Agur, ele pede ao Senhor que não lhe dê riqueza demais a ponto de ele se esquecer de Deus e que ele não deixe ele pobre demais a ponto de ele passar necessidade e ter que roubar e fazendo isso escandalizasse o nome do Senhor. Mas neste vídeo eu quero falar de um personagem bíblico que viveu os dois extremos e este personagem é Jó. E neste vídeo eu vou falar 3 características de Jó que o ajudaram a passar por esta situação, tanto ele ser rico demais como ele ser pobre demais ou ele passar necessidade sem se desviar dos caminhos do Senhor e principalmente sem desistir da caminhada, sem tirar a sua própria vida, sem fazer nenhuma besteira. E é importante que você fique até o final do vídeo. A última característica é fundamental para o nosso dia a dia. Inclusive, vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. E essa característica foi muito importante para me ajudar a passar por aquela situação. Então, sem mais delongas, vamos à primeira característica de Jó. E eu quero ler o capítulo 1 e versículo 1 de Jó, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha aí, Jó tinha um caráter formado, um caráter de homem de Deus, de homem honesto. Ele procurava fazer a vontade de Deus. Ele procurava se desviar do mal. E isso, Jó sendo rico, já tendo bens e posses, sem dificuldade nenhuma. Ele já desenvolveu este caráter e isso lhe ajudou no momento que ele estava passando por dificuldade, quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele perdeu a sua saúde, quando ele perdeu a sua família, quando a sua mulher mandou ele negar a Deus, amaldiçoar a Deus e morrer. Ele permaneceu firme porque ao longo da sua vida ele desenvolveu esse relacionamento com o Senhor, ele desenvolveu este caráter. E tendo um caráter íntegro é o que vai nos ajudar a enfrentar essas situações difíceis, esses dois extremos, tanto ter pouco como ter muito. A segunda característica de Jó que nos chama a atenção é a sua generosidade. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 29, versículo 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Mesmo sendo rico, ele já exercitava a generosidade, ele já ajudava outras pessoas. E ao fazer isso, ele já quebrou o poder que o dinheiro tem sobre a vida das pessoas, que é aquele amor ao dinheiro, aquela vontade de acumular, aquela confiança. Quando você doa, quando você oferta, você quebra este poder que o dinheiro tem sobre a vida do ser humano e coloca o dinheiro em seu devido lugar, coloca o dinheiro como um meio e não como um fim. Então Jó ao longo da sua vida já foi exercitando isso, ele já foi desapegando dos bens materiais, ajudando outras pessoas. E isso foi fundamental para que quando ele perdesse tudo o que tinha, ele não perdesse a esperança no Senhor, porque a confiança dele não estava no dinheiro. A confiança dele estava em Deus. O amor dele estava no Senhor. Falando deste assunto de ser fiel a Deus com pouco dinheiro, tem um outro vídeo no nosso canal que eu vou deixar aqui na descrição, que é como ser fiel mesmo com pouco. Porque quando a gente sabe que quando tem pouco, a dificuldade aperta e às vezes queremos negar ao Senhor, como nós vimos no começo do vídeo, Agur pediu para não ter pouco a ponto de ter que roubar e escandalizar o nome do Senhor. Este vídeo vai mostrar como ser fiel tendo pouco. Vamos à última característica de Jó, que é a resiliência. Veja o que o texto diz lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 21. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a capacidade que Jó tinha de estando em uma situação boa, uma situação financeira próspera, ele estar com Deus e ele perdendo tudo, ele continuar com Deus.
A resiliência não é só a capacidade que nós desenvolvemos de suportar perdas. Ela envolve também adaptar-se, manter a fé e voltar a crescer sem perder os seus valores. Claro que Jó não entendeu aquela situação no começo, quando ele estava vivendo a sua vida reta diante de Deus, temente a Deus, e do nada ele perde tudo, perde a sua família, perde os seus filhos, mas ele continua temente a Deus, porque ele desenvolveu essa capacidade de resiliência. Diante daquelas dificuldades, ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele não abriu mão dos seus valores, ele não abriu mão do que acreditava. E eu passei uma situação difícil em minha vida na época da pandemia, onde eu morava em uma casa grande e eu fiquei sem ter condição de pagar aquele aluguel. Precisei sair daquela casa que ela tinha o quê? 4 quartos, uma sala, 2 salas a casa tinha uma área grande, uma garagem, e nós precisamos nos mudar para uma casa 3 vezes menor do que a que nós morávamos. Uma casa que ela não tinha quintal, tinha 2 quartos pequenos, eram 5 pessoas morando lá em casa, tinha 2 quartos, a sala e a cozinha era junta, era muito pequena. Para os irmãos terem uma ideia, a casa era do tamanho da sala e do quarto da outra que nós morávamos, menor. E foi muito difícil, mas foi necessário para que nós pudéssemos nos organizar financeiramente. E foi a resiliência que nos ajudou nessa situação. Por quê? Se nós não tivéssemos essa capacidade de nos adaptar àquele ambiente menor. Para ter uma ideia, minha menina passou 1 ano sem ter cama. Por quê? Não tinha espaço para botar 2 camas no quarto. Tinha que colocar só uma. No planejamento financeiro, às vezes acontece isso. Você está numa situação e por um imprevisto, um acidente ou motivo de doença, a sua situação financeira ela fica complicada e você precisa tomar decisões rápidas e concretas. E por falta de resiliência, por falta de generosidade, porque você está apegado ao dinheiro, você não construiu aquele caráter, você sente dificuldade de mudar e sente dificuldade também de continuar confiando no Senhor. Por isso nós devemos pegar esses exemplos de Jó, essas características de Jó e já colocar em prática em nossas vidas, porque situações como essas podem acontecer. Nós já devemos estar preparados para que a nossa fé e a nossa confiança esteja no Senhor e não nos bens materiais, porque do mesmo jeito que Jó perdeu tudo o que ele tinha, depois o Senhor restituiu novamente todas as coisas para Jó. Foi só um período da vida dele e também quando eu me mudei para uma casa menor, foi menos de 1 ano. Foi só no período de eu me organizar financeiramente e depois nós nos mudamos para outra casa maior. Já imaginou se Jó tivesse negado a Deus, se Jó tivesse tirado a sua própria vida, como alguns fazem quando perdem o seu dinheiro? Se você quer entender mais, conhecer mais os princípios da palavra de Deus com relação a bens e posses, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nosso curso Planejamento Financeiro à Luz da Bíblia. São 7 princípios bíblicos que vão lhe ajudar nesta jornada para que você entenda o que a palavra de Deus fala sobre bens e posses. E se chegou até aqui, já deixa o seu like. Acredito que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida. Se quiser conhecer outros personagens da Bíblia também, nós temos um vídeo aqui no canal sobre Salomão, sobre Abacuque, que eles vão servir de edificação para a sua vida espiritual.